E a medicina energética eu entendi, para aí, isto sou eu, isto é da matéria da qual I am made of this, sabes? Eu sou feita disto. Isto faz um sentido para mim que nada nunca fez sentido nenhum. Vera, eu quero que tu expliques, assim, a uma pessoa cética, de que forma é que é tão importante a energia do corpo estar alinhada com a mente e como é que isso nos pode causar doenças. A doença é um presente, ok? Para que eu olhe para qualquer coisa que eu não estava a olhar. Porque algo na minha vida está em não movimento. Imagina que eu quero empreender nesta área. Quais são, assim, os 5 passos que me sugeres seguir para eu conseguir viver da medicina energética? Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Jornada da Empresária. E hoje vou ter aqui uma convidada que, para além de eu gostar muito, se tornou também uma amiga. E antes de falar sobre ela, dizer aqui que este podcast tem o apoio da agência de marketing digital Vertical Media, a vossa agência, a nossa agência. E agora sim, Vera Corte Real, mentora de transformação pessoal, obrigada por ter-te aqui. Que delícia que é, meu amor. Obrigada pelo convite. Super maravilhoso estar aqui contigo. Verinha, se a tua vida fosse uma música, qual seria e porquê? Ei, que pergunta bonita! Olha, meu amor, na verdade a minha vida, se fosse uma música, não é uma música, é uma coletânea de músicas, é um conjunto delas. Eu sinto que tenho uma diversidade de ritmos muito variada. E na verdade eu tenho essa coletânea, então, mas para te dar um título, eventualmente, O Melhor de Mim Está para Chegar, que é uma das músicas que mais me acompanha, da nossa querida Marisa, e portanto esse título, essa mensagem. Mas na verdade tenho muitos mantras que me acompanham também, tenho muitas músicas, por exemplo, celtas, que eu adoro. Então eu tenho um conjunto de músicas que eu vou passando de umas para outras e sinto que aquela lista, sabes, é a minha coletânea musical. Mas eu não consigo ser um ritmo, ou não me faz sentido, por exemplo, ser um ritmo mais celta se eu não tiver aquele tom do mantra. E também não faz sentido eu ter isto se não tiver aquilo que é uma das minhas raízes mais profundas, tem a ver com esta tonalidade do fado e todo este grounding que dá a voz portuguesa à música. Então, uma música na minha vida é esta coletânea, ou esta conjunção de sons. Okay? Falaste-me de mantras, qual é o teu mantra? Eu sou tudo aquilo que desejar ser. Assim como mantra de vida, como frase que eu digo para mim, ou quando estou num momento mais bloqueado, eu gosto de usar esta frase. Em termos de mantra propriamente dito, gosto muito do Om Namah Padme Hum, que tem a ver com a transformação, a permissão à transformação, e outro também que me é muito especial, que é Om Namo Narayanaya, que é eu entender que sou amor em superioridade, amor, que eu consigo ser sempre mais amor, porque é disso que eu sou feita, não é? Eu ser humano, não é eu Vera, é eu ser humano. Então são 2 mantras também muito, muito especiais para mim. Fortes. Sim. Olha, estou curiosa para partilhares aqui com a nossa audiência um pouco do teu trajeto profissional, como é que tu entraste na medicina energética? Olha, como é que eu entrei na medicina energética? Sabes, meu amor, foi ao reverso. Foi a medicina energética que entrou em mim. No fundo, isto, assim como eu acredito que são os 2 caminhos de evolução, independentemente de ser transformação ou não, mas de evolução, a minha vida, eu venho de uma área muito académica, não é? Uma área científica, sou formada em genética molecular, trabalhei muito na indústria farmacêutica, desenvolvimento muito produto. Houve ali uma parte em que eu me sentia que estar de bata vestida o dia inteiro dentro do laboratório me estava literalmente a sufocar, a matar. Abri uma empresa com a intenção de criar uma diversidade ao nível da oferta de produtos microbiológicos e da indústria microbiológica, digamos assim, e depois a partir daí a vida pessoal deu assim um daqueles abanões muito fortes que quando nós estamos lá dentro daquela tempestade é aquela sensação de que, meu Deus, a vida acabou. E esse momento fez-me a grande questão que foi ok, espera aí, eu não sou tão má pessoa assim, sabes? Eu assim um momento em que essa ficha me caiu, que havia qualquer coisa que eu não estava a entender. Estava-me a escapar qualquer coisa de informação. Eu dizia, Vera, se eu consigo tirar cadeiras como genética molecular, como tirei, ir atrás do 20, porque fui atrás do 20 em alguma delas, isso mostrou-me como se fosse aquele alicerce, espera aí, eu consigo mais qualquer coisa. E está-me aqui a escapar a informação. Eu não sou tão má pessoa assim, sabe? Que eu estava-me a sentir a pessoa mais horrorosa em termos de vida pessoal. Então, depois, a partir daí, meio que foi natural o processo. Estamos a falar de uma coisa que já dura há cerca de 5 anos, entre 5 a 6 anos.
E esse processo, entre aspas, de primeiro recuperação, de autorrecuperação, não é? Foi esse caminho de entendimento pessoal sobre o que é que me estava a acontecer, porque é que eu estava no estado em que estava. E eu que era uma pessoa extremamente cética a tudo o que tem a ver com a religiosidade, que na altura eu achava que tinha a ver com a religiosidade da vida, e entendi que, ou fui começando a entender passo a passo, peça por peça, ponto por ponto, não é? Que, havia muita coisa da vida que me estava a escapar completamente e que eu nem sequer estava alerta para pensar, refletir, sentir ou até mesmo estudar sobre o tema. E como estudar para mim sempre foi uma coisa interessante, comecei à procura, simplesmente à procura. No meio disto entrou a pandemia e, portanto, eu aproveitei aquele tempo e entendi que realmente comecei a entender as leis do universo, comecei a entender este entendimento muito mais, vamos lhe chamar, abrangente, muito maior, não é? Esta perspectiva muito mais abundante sobre aquilo que é a vida. Comecei a filosofar, digamos assim, sobre a minha existência e tudo isto levou curso após curso, pessoa após pessoa, e a medicina energética era algo que dentro daquilo que é a ciência, a física quântica, sempre me despertou interesse, então sempre foi fácil para mim conectar-me por aí e meio que foi a porta através da qual eu me liguei à espiritualidade, àquilo que é a minha vida enquanto ser universal, ser espiritual, e todos estes temas começaram a fazer sentido e encaixar-se. E a formação veio pela busca daquilo que eu não entendia. Então eu fui à procura de formação certificada e com pessoas que fossem reconhecidas na área, etc. Mais do que tudo para eu me entender, porque eu não estava a entender nada, sabes, meu amor? Eu não estava a compreender nada do que estava a acontecer comigo, eu não percebia nada do que é que estava ali a acontecer. Sentia que a minha vida me tinha literalmente escapado por baixo, assim, dos meus pés. E pronto, e foi isso que aconteceu. Portanto, a medicina energética é uma área que vem de um culminar de várias formações que eu vou fazendo, de várias curiosidades que eu vou procurando onde é que estão as respostas a essas perguntas, ok? E portanto, depois comecei a entender que, isto faz muito mais sentido, isto agora está a fazer um sentido que eu nunca tinha sentido antes em coisa nenhuma. E sempre me senti uma mulher extremamente científica, extremamente pragmática, extremamente racional, adorava usar o meu QI em tudo aquilo que eu conseguia pôr e fazer, seja nos relacionamentos, seja no trabalho, seja na família, sempre era muito questionadora, mas de uma perspectiva muito desafiante. E comecei a ser questionadora muito mais numa perspectiva curiosa. Então isso começou a mostrar-me a mim quem é que realmente a Vera conseguia ser, ou o que é que ela tinha para dar. E meio que isso foi criando um estado em que eu me consegui meio que me voltar a apaixonar por mim, sabes? E a medicina energética eu entendi, isto sou eu, isto é da matéria da qual I am made of this, sabes? Eu sou feita disto. Isto faz um sentido para mim que nada nunca fez sentido nenhum. Depois comecei, espera aí, então, mas isto está a fazer um sentido que isto está a mexer muito com o meu coração, isto está-me a fazer cantar cá dentro como nunca nada aconteceu. Então comecei a procurar mais e comecei entre ler, entre fazer cursos, entre falar com pessoas, e foi assim que a área da medicina energética entrou, ok? Explica-nos em curtas palavras, como se fosses utilizar uma linguagem para uma criança, que é a medicina energética. A medicina energética eu tenho um filho de 6 anos, não é? Que é um dos meus grandes mestres. E aproveito muito o facto de ter esta bênção na vida, ou seja, poder ser mãe dele e com esta idade, para poder utilizar isso mesmo, que é como é que eu explico isto ao meu filho, não é? Como é que eu digo isto ao meu filho? De maneira a que, por exemplo, o julgamento exterior, que existiu muito, imagina onde é que vem da ciência, extremamente pragmática, de repente fala em espiritualidade e falar com Deus, não é? Perdeu a cabeça e está doida, não é? Que é o típico comportamento da nossa sociedade democrática e enfim, o que está estandarizado, não é? Então eu, de alguma forma, utilizei o facto de ser mãe de uma criança pequena para me ajudar em toda esta consciencialização e depois passagem dessa palavra. Então, aquilo que eu te posso dizer agora é aquilo que já disse a ele várias vezes, não é? E que a medicina energética tem a ver com o entendimento porque é que nós funcionamos como nós funcionamos. Nós temos uma observação muito limitada sobre aquilo que é a nossa vida ou aquilo que é o nosso corpo. E, no fundo, é ver isto de uma forma mais... E este é o que tu quiseres colocar aqui em palavras, ok? Porque a verdade é que nós sentimos. Tu sentes coisas, qualquer pessoa, uma criança, não é? Estou a falar com uma criança, tu sentes. Há pessoas super simpáticas e que tu sentes, uau, aquela pessoa tão simpática. Eu estou ao contrário, esta pessoa parece dar medo. Não é? E uma criança consegue identificar estes feelings, e estes feelings têm a ver com a interseção dos nossos campos energéticos. Então aquilo que a medicina energética estuda, explica, ajuda a compreender, são precisamente estas perspectivas. Porquê é que eu sinto como sinto? E porquê é que eu agora me estou a sentir assim? Não é? Não aconteceu nada,
pá, mas eu estou com uma raiva, estou irritado, estou zangado, estou triste. Porquê? E há respostas para esses porquês. Aquela deliciosa pergunta dos porquês dos 3 anos das crianças, nós jamais deveríamos perder essa curiosidade e esse questionamento. A medicina energética explica muitos desses porquês. Obrigada pela tua resposta. Acho que ficámos esclarecidos. Então deixa-me lá fazer a ponte. Tu trabalhavas num laboratório, entretanto passaste por uma dificuldade na vida e foste à procura das respostas. E no meio desse caminho encontraste aqui a medicina energética através dos cursos, de formações, de livros. Agora explica-nos, para quem quer saber, como é que isso se tornou na tua profissão. O que é que tu fizeste? Deixaste a tua área imediatamente? Começaste logo a empreender? O que é que lançaste primeiro? Fala-nos dessa altura. Olha, um bocadinho da mesma forma como comecei a responder à pergunta anterior, como é que a medicina energética, como é que eu cheguei a ela, não é? Digamos que a empresária Vera Corte Real a trabalhar na área da medicina energética, desenvolvimento pessoal, também aconteceu o mesmo. Ou seja, foram, entre aspas, os alunos, os clientes que vieram ao meu encontro. Portanto, digamos que a estrutura, a marca Vera Corte Real tem vindo a ser formada e claramente, e com muito orgulho, está nesta fase embrionária ainda e gosto muito disso, não é? Apesar de ter imensos resultados já. Mas então essa área veio à minha procura. Como é que isso aconteceu? A pandemia foi extremamente responsável por isto também, ou meio que deu um empurrão grande a tudo isto, porque quando eu tenho esta transformação pessoal forte, e isto teve a ver com uma separação do meu relacionamento que eu tinha na altura, e a minha empresa na altura teve que ser desmontada de alguma maneira, ou perdeu ali o grande pilar em termos de estrutura que ela tinha, e portanto a partir da pandemia eu fiquei meio que sem trabalho, meio que sem sustento ao nível profissional, meio a perceber o que é que eu ia fazer com a empresa, como é que eu me conseguia sustentar a partir dali. Foi uma fase difícil, tive que voltar à casa dos pais, etc, etc. Portanto, a empresa manteve-se de alguma maneira, com uma área diferente dentro da área dos produtos biológicos, que era a área mais central em que eu trabalhava, e portanto a empresa de alguma forma foi-se mantendo, digamos, os mínimos, para que eu conseguisse de alguma forma subsistir. E depois, com a pandemia, com este lockdown maior, eu comecei, lá está, a estudar, a ler, etc, etc. E em cursos que fazia, em grupos de mentoria que nós tínhamos, meio que a minha opinião começou a ser procurada. Vera, o que é que tu achas sobre isto? Ou o que é que tens a dizer sobre isto? Ou mesmo em trabalhos que tínhamos que fazer, de alguma forma foi disputando alguma curiosidade nesta e naquela pessoa. Então foram as pessoas que me diziam, Vera, mas eu pagava-te fala mais sobre isso, fala mais sobre a tua perspectiva, eu gostava de ouvir a tua versão sobre isto, ou o que for. Então as primeiras consultas que eu começo a dar, no fundo de aconselhamento, nem falo de mentoria na altura, mas de aconselhamento sobre a nossa perspectiva, a nossa capacidade de transformar dores em amor, ou seja, a perspectiva de eu ver para além daquilo que nos está a acontecer e ver o convite que a vida nos está a dar. Isto é um conceito fundamentalíssimo que a medicina energética traz, ou convida a fazer. Então as pessoas começaram a querer procurar a minha opinião. E às tantas eu dou por mim com pessoas a quererem consultar-se comigo. E eu, espera aí, não é? O que é que está aqui a acontecer, não é? Então isto foi começando, eu comecei a cobrar, disse ok, mas faz sentido então aqui alguma troca. Então comecei a cobrar dinheiro por esses aconselhamentos e depois comecei a entender, sim, espera aí, há aqui uma coisa séria a acontecer e o meu coração começou a cantar muito ali, sabes? Eu não sei como é que eu vou fazer isto, mas eu sei que é isto que eu tenho que fazer. Então comecei a pouco e pouco a tentar modelar, a ir modelando, assim é que é, ir modelando quem já fazia de alguma forma, quem eu sentia. Comecei a procurar quem para mim pudessem ser mentores, não é? Pessoas que eu consideraria como exemplos, e comecei a modelar aquela estrutura de alguma forma e a tornar mais séria toda a minha perspectiva e a minha oferta, a minha postura, ser mais profissional, ser mais empresária, perceber que tipo de mudança é que eu tinha que criar, serviços é que eu tinha que também criar com mais pilarizados. Então foi este processo que tem vindo a acontecer, que está a acontecer, não é? Que continua a acontecer, não é? Portanto, na verdade, os primeiros clientes, por assim dizer, que eu sinto que era muito mais ao nível de procurar aconselhamento do que propriamente o que fosse mais. E foi assim que surgiram, foi através das formações, através dos contactos, até mesmo de eventos onde eu ia, como aluna, e que por esta partilha ou aquela ou outra, o interesse pela minha própria opinião foi sendo procurado e isso levou a que o primeiro cliente aparecesse, o outro cliente aparecesse, tal e tal. E de alguma forma como eu realmente estava atenta nesse sentido, que é, eu não vou só andar aqui a brincar, não é? Quer dizer, não faz sentido. Para fazer uma coisa se faz de uma forma séria. Eu quero entregar o melhor que eu tenho, mas para isso eu tenho que estruturar. Então, para eu estruturar, tenho que pensar de uma forma muito mais profissional. Então, ok, o que é que eu tenho que fazer? Quem é que já faz e como é que eu posso fazer isto então? E foi essa estrutura, foi esse caminho que
a passo e passo, tem vindo a ser construído. É isso. Tu és empresária nesta área há quantos anos, Vera? Eu acredito que, eu gosto de considerar 3 anos, porque houve ali um ano de experimentação, que eu acho que é muito mais esse amadorismo de fazer as coisas, deixa ver no que é que dá, e depois houve ali um momento em que eu disse, não, espera aí, eu preciso de ganhar a vida por um lado, e não me faz sentido não fazer a coisa de uma forma séria, e eu estou a sentir que não estou a dar estrutura como eu eventualmente poderia dar. Então digamos que há 3 anos, assim, para tornar a história bem centrada e bem pilarizada, e bem, sabes, focada em mim, eu acredito que há 3 anos é o tempo em que eu já tenho uma estrutura realmente mais empresarial sobre a forma toda como eu ofereço os meus serviços. Ok, é isso. E que serviço é que tu tens neste momento? Então, os serviços neste momento que existem são estes processos de mentoria, que passam por serem processos one-on-one, ok? Que são acompanhamentos durante um período definido de tempo, em que existe primeiro uma abordagem do meu lado a perceber se a pessoa está ou não está disponível e se faz sentido ela trabalhar comigo, portanto, digamos que um processo de candidatura, e depois esses processos de mentoria são feitos comigo, online e presencial. Existem alguns serviços extras, assim, muito deliciosos, que são até recomendados, são muito falados pelos próprios mentorandos, que são caminhadas integrativas, são ferramentas de trabalho que eu utilizo muito com a natureza, e processos de meditação, que são, digamos, extras fora este processo de mentoria, mas que faz parte do processo de mentoria individual. Esse é, digamos, um dos serviços fundamentais ou pilarizados. Outro serviço que existe ou que tem a ver com a área da medicina energética, mais focada na medicina energética propriamente dito, que tem a ver com o quê? Tem a ver com consultas que eu dou, em que a pessoa tem comigo, são consultas individuais também, mas são de desconstrução de processos de doença, ou seja, eu entender qual é que é a razão que está por trás da somatização que o corpo tem em relação a algum tipo de doença, em que são utilizadas muitas ferramentas ao nível de cura energética propriamente dita, portanto, manipulações energéticas e o entendimento do que é que o tal corpo energético diz sobre aquilo que está a ser manifestado aqui no nosso corpo físico, não é? São consultas muito específicas que têm um direcionamento para este lado. Mas esses temas também são abordados em mentoria? São, mas há pessoas que gostam de se consultar em relação a alguém seu familiar, em relação a algum problema físico que possam ter, então eu tenho essas consultas também disponibilizadas. E depois ao nível de eventos ou formações, ou seja, eu dou formação de Reiki e de cura energética, portanto sou formadora, sou professora, portanto faço esses cursos, nos 4 níveis de Reiki, com uma das minhas ferramentas de trabalho é precisamente o facto de ser mestre de Reiki. E depois os eventos propriamente ditos, ou seja, os retiros, eu realizo 3 datas por ano, que são retiros mais extensos, são retiros de 3 dias completos, que são 3 datas diferentes, precisamente por causa do alinhamento que a própria Mãe Terra e Pai Universo dão, portanto há áreas específicas do ano em que o convite energético é diferente, então, portanto, alinhado a isso, temos 3 datas diferentes de trabalhos mais profundos de 3 dias, em março, em julho e em novembro, e depois temos eventos de um dia, ou seja, imersões, como eu gosto de lhes chamar, que são, no fundo, convites ou são oportunidades para que as pessoas queiram fazer este trabalho mais energético, mais de autoconhecimento ligado à sua própria transformação pessoal, e esses eventos de um dia vão ocorrendo ao longo do ano. Normalmente são 3, 4 datas por ano, em que o convite é este, ou seja, a pessoa poder estar consigo, entender algo sobre si própria que estava a bloquear ou a impedir de alguma maneira. E esses eventos de um dia normalmente têm sempre convidados, ou seja, tenho sempre amigos, tu já estiveste num deles inclusivamente, e portanto, ou seja, são sempre momentos em que eu gosto de trazer esta partilha coletiva, em que a ideia central sempre é esta, e nós entendermos que para eu ter algum resultado, algum outcome, eu primeiro tenho que ir buscar essas respostas de alguma maneira dentro da pessoa, da identidade que eu tenho. Então há algo na minha identidade que primeiro tem que ser mudada para que depois o outcome possa também ele ser empoderado ou manifestado de uma outra maneira, não é? Digamos que o tema central que ocupa todo este espaço, de alguma maneira, é eu realmente conseguir desbloquear aquilo que é necessário para manifestar aquilo que eu quero. Pronto, usando o pragmatismo científico que todos nós adoramos. Então no mundo empresarial então adoramos esta noção, não é? Então o trabalho energético não é mais nada do que isto, não é? Que é abrangente a todos estes serviços. Aquilo que também existe como oferta são, porque eu entendi que é uma ferramenta que estava a fazer muita falta, tem a ver com a meditação, não é? Eu poder aprender e estar a meditar de uma forma que seja prática, que seja simples e que seja eficaz para mim, não é? E então eu tenho a Jornada Luz Divina, que é o encontro que nós temos online, de 45 minutos, acontece 2 vezes por mês. As pessoas vão, ou seja, os meus alunos vão aos encontros que querem, podem ir todos os meses, podem ir só uma vez de quando querem, isso é à vontade do freguês, com todo o carinho, com todo o respeito, cada pessoa segue o seu próprio ritmo, mas é a oportunidade para estar em direto e online,
a receber realmente uma meditação que está alinhada com aquilo que está a acontecer, digamos assim, no nosso universo, não é? Porque, imagina, energia é movimento, não é? Mais do que tudo, o que é energia? A energia é movimento, não é? Então, e nós estamos em constante movimento, o nosso corpo interno está sempre em movimento. Se o coração deixar de bater, nós deixamos de ter vida, portanto, para haver vida tem que haver movimento. E o movimento implica haver mudança constante. Então, eu poder meditar numa determinada altura do ano, ou do mês, ou da semana, alinhada com isso que é a mudança natural, que a maior parte de nós está distraído, está a léguas daquilo que está a acontecer, então a Jornada da Luz Divina traz isto, percebes? Traz-te o alinhamento, traz tipo um GPS para, olha, foca-te aqui, vibra nisto, pensa sobre isto, reflete sobre aquilo, trata desta parte da tua vida, olha para este lado da tua vida. E pronto, na verdade este serviço, a Jornada da Luz Divina, foi o primeiro de todos a aparecer, porque eu dizia assim, bom, eu não sei meditar, mas eu já percebi que isto é importante para a minha vida. Como é que eu coloco isto de um lugar que seja simples, leve e eficaz? Deixa-me criar isto. Então a Jornada da Luz Divina é esse serviço, ou tem esse objetivo, que é muito bonito. E quando tu começaste lá no início, tu já sabias que ias criar esses produtos todos, ou qual era a ideia que tu tinhas da tua marca nessa altura e o que é que mudou até então? Se eu tinha esta noção, não tinha, de todo, longe, outra vez, a léguas de tudo isto, não é? Imagina aquela menina que anda de bata branca o dia inteiro vestida dentro de um laboratório, jamais pensaria, primeiro, falar sobre estes temas, não é? Segundo, ter a ousadia de os trazer para o mundo profissional. E terceiro, de ter sucesso neles. Portanto, meu Deus, é toda aqui uma conjunção de impossibilidades que se tornaram verdadeiramente possíveis. E das coisas que na altura eu comecei a perceber, era que eu não percebia nada. E isso, ok, está tudo bem eu não perceber. Então deixei-me de grandes metas e preocupei-me com o que é que eu hoje consigo fazer bem feito e o que é que eu hoje tenho para... Onde é que o meu coração está a vibrar, não é? Onde é que o meu coração canta neste momento? E naquilo que eu sinto capaz e, por outro lado, também a sentir que há uma solidez naquilo que eu estou a oferecer. Eu sei do que é que eu estou a falar e faz-me sentido que seja assim. Ok, então faz. Então comecei-me a desprender um bocadinho do como e comecei-me a focar mais no meu porquê, sabes? É isto, é por causa disto, já está, lá está, a Jornada da Luz Divina, é porque a meditação faz falta, é porque ela é verdadeiramente essencial, é porque eu já não sei viver sem ela. Então depois os comos foram-se surgindo. E todos os eventos, seja os retiros, seja, sei lá, a última grande manifestação que eu tive foi o White Winter, do qual tu participaste, que é um evento cuja prospeção, cuja perspectiva que eu tenho para ele ainda nunca tive em relação a nada, é realmente muito intensa e muito grandiosa. Mas lá está, há 5 anos atrás o White Winter nem sequer era possível, nem sequer era imaginação minha, não é? Tinha de uma outra maneira, vibrava em mim de uma outra forma, mas não com aquela estrutura, não é? Então eu sinto que a estrutura vem também com o caminho, não é? E é isto, ou seja, não tinha essa ideia inicial de todo e sinto que, como eu costumo dizer, eu não faço ideia o que é que eu vou estar a fazer daqui a 5 anos, nem como é que vai estar a estrutura a ser feita. Eu sinto que vai ser uma consequência daquilo que é hoje. Isso sim. E claramente um passo a passo que está a ser construído. Agora, se vai ter de ser exatamente como está agora, eu diria que não. E sinceramente está tudo bem por isso, não é? E portanto é isto, acho que é muito mais o porquê que me faz mover e a forma como eu sinto esse porquê a acontecer e o como surge. Quando nós estamos alinhadas, quando existe coerência naquilo que efetivamente é a nossa unicidade, sabe? A nossa identidade é ali. Eu sinto que é para fazer assim desta maneira. Agora como? E vai surgir com o processo, não é? Deixa fluir. É isso. Eu, quando fui tirar uma licenciatura em gestão hoteleira, o meu objetivo era abrir um turismo rural. E no final do primeiro ano de licenciatura, divorciei-me e percebi, ok, já não vai ser o turismo rural. No final da faculdade recebi o convite para abrir uma cafetaria. E hoje em dia, passados 5 anos, temos 6 cafetarias. O meu caminho também não era este, não tinha a mínima ideia que ia ser por aqui, mas são oportunidades que vão surgindo no caminho e que nós vamos aproveitando ou não. E eu costumo dizer que o carro para uma vez, ou tu apanhas ou não. Portanto, temos de estar atentos às oportunidades e não as deixar desperdiçar. E não se preocupem muito o que é que vão estar a fazer no próximo ano ou nos próximos anos, porque vão ser surpreendidos no caminho e provavelmente vão mudar a rota. E esta capacidade também de nos adaptarmos à mudança que se vai encaixando melhor e que vai fazendo sentido e que também nos faz crescer. Sem dúvida. Vera, eu quero que tu expliques, assim, a uma pessoa cética,
de que forma é que é tão importante a energia do corpo estar alinhada com a mente e como é que isso nos pode causar doenças? Então, vamos lá explicar isso um bocadinho. Primeiro, pegando naquilo que eu estava a dizer há bocadinho, não é? Energia é movimento e não existe vida se não houver energia. Logo, não existe vida se não houver movimento. Tá? Portanto, para haver vida tem que haver energia. Para haver energia significa que há movimento. Então tudo flui, tudo acontece, tá? Vamos falar de uma forma muito pragmática, muito clara. Tudo acontece porque existe movimento. Então onde não há movimento, não há vida. E este conceito de que movimento implica algo estar em movimento, significa que nós próprios estamos em movimento. Transpondo isto para a nossa vida, se nós estivermos estagnados, se nós estivermos parados, se nós estivermos na mesma, se nós não saímos daquele estado de vida muito sempre na mesma velocidade, sempre da mesma maneira, fazer as mesmas coisas há não sei quantos anos, etc. Se tivermos uma vida muito a rolar na mesma, significa que não estamos a dar verdadeiro movimento à vida, ok? Portanto, quando nós não temos uma forma de estar, digamos assim, que nos incute movimento, ok? Seja porque eu vou aprender isto, seja porque eu faço aquilo, seja porque eu me desafio aqui, seja porque agora eu vou isto, seja porque agora vou aquilo, não importa. Se eu não estou em movimento, e movimento para mim implica fazer diferente, eu vou associar esta questão do movimento ao diferente, se eu não estou nesse processo de alguma maneira, independentemente da área da vida, ok? Até posso só estar numa área da vida a fazer isso, mas se eu não estiver a fazer em nada na minha vida, a criar movimento, a criar diferente, a criar espaço para o novo, eu vou estar a emitir este sinal, malta cética, respira e recebe aí, eu vou estar a emitir este sinal para o universo de que eu estou morto, porque eu estou em não movimento, estou ali, sempre na mesma. Isto emite um sinal energético, digamos assim, e o sinal é este, eu estou morto, é um sinal de não vida. E isto começa a atrair para mim, para a minha vida, seja na minha vida do corpo físico, seja na minha vida dos resultados financeiros, seja na minha vida nos resultados dos meus relacionamentos, seja em que área da minha vida for, ok? Eu começo a emitir, começo a trazer, começo a puxar para mim este sinal de não vida. No meu corpo físico, o sinal de não vida, uma das formas muito óbvias disso acontecer é através da doença. Okay? Eu começo a atrair não vida para o meu corpo físico, eu começo a ter um estado de não saúde no meu corpo físico. Então, o que é que acontece? Porque é que a doença vem, não é? A doença vem de alguma maneira porque eu gosto muito desta perspectiva que é muito meiga, é muito doce, mas é muito clara, que é, eu estou numa teimosia, ou numa preguicite de vida, ok? E de alguma maneira, isto que nós temos aqui, que é eu gosto de chamar como sendo o nosso templo sagrado, diz assim, ei, abre a pestana, ok? Então, digamos que a doença que vem ao nosso corpo malta, bora respirar fundo, é um convite, ok? É uma bênção, é um presente, e agora a malta já não quer ver mais o podcast, mas fiquem aqui, vale a pena. A doença é um presente, ok? Para que eu olhe para qualquer coisa que eu não estava a olhar. Porque algo na minha vida, o João Telmo que eu estava a dizer há bocadinho, está em não movimento. Há um estado de não saúde em algo do meu processo de vida que eu não estou a dar movimento, portanto há uma escassez de energia e portanto eu começo a entrar nesse estado de doença, ok? E esta perspectiva vem, um dos meus grandes mestres sobre esta área toda da medicina energética diz assim, sabes que nenhum paciente meu é doente, isto não existe. Pessoas doentes, eu vou atender um doente, isto não existe, esquece isso. Okay? Todas as pessoas que são minhas consulentes, e eu uso isto direto, uso dele, todos os meus consulentes são pessoas saudáveis, são pessoas que têm vida a vibrar lá dentro, são pessoas que estão em movimento, só estão distraídas em relação a um pequeno detalhe. E para que elas estejam atentas a esse pequeno detalhe, o corpo físico delas, o templo sagrado, traz-lhes esse convite através de uma somatização, através de uma doença, através de algo. E repara, e a estrutura, eu sei que isto é super desafiante, especialmente para pessoas que possam estar a passar por algum tipo de doença, mas ainda assim isto continua a ser verdade, ok? Que é, isto é válido para uma dor de costas, que eu hoje acordei, meu Deus, estou aqui com a minha lombar que eu não me aguento. Ou então tenho uma dor de cabeça que eu não sei de onde é que isto vem, mas... Ou então, pá, eu sempre fui assim, sabes aquele género de... eu sempre fui assim, sempre tive tendência a ter dores de costas, ou ter dores de pescoço, ou ter dores de cabeça, ou a minha visão, sempre tive problemas de digestão. Isto são tudo formas muito escassas de eu olhar para a abundância enorme que o nosso templo sagrado nos diz coisas. E a pergunta que eu faço é, e se tu
entendesses que na verdade tu não és uma pessoa que sempre tiveste problemas, sei lá, de acidez no estômago. Vamos ver de outra maneira isso. Se calhar desde sempre, e tu trazes isto de outros momentos da tua vida, tens aí questões que tu não estás a olhar. E aquilo que é mind-blowing de acontecer é quando as pessoas tomam esta perspectiva, recebem para si, eu nunca olhei assim para a minha vida, eu nunca olhei assim para esses movimentos que eu realmente fazia, ou eu nunca olhei assim para esse meu comportamento. Eu realmente tenho esse tipo de pensamento, é verdade. Que é quando a malta diz, mas tu vens, isto é bruxismo, o que é que tu fazes para aí? Como é que tu sabes isso sobre a minha vida se eu não te contei, não é? Mas tem a ver com isto, tem a ver com a padronização, de alguma maneira, daquilo que é o nosso comportamento, ou seja, aquilo que está por trás da doença. Então tu consegues interpretar a doença, que nós chamamos de doença, numa perspectiva do, o que é que o teu corpo, o que é que o teu ser te está a dizer através dessa somatização que o teu corpo tem? Vamos lá olhar para isso. Mas, e agora eu aqui, advogada do outro lado, se eu não tenho cuidado nenhum com a minha alimentação, se eu só como coisas que me fazem mal, eu vou contrair doenças e não tem a ver com o meu estado emocional, tem a ver com aquilo que eu estou a dar ao meu corpo. Na verdade, meu amor, tem a ver com o teu estado emocional, não é? Porque uma pessoa, por exemplo, que não cuida da sua alimentação, tem um comportamento de desrespeito para consigo própria. E isso tem acatado uma emoção muito clara. Portanto, na verdade, sim, tem a ver com comportamento emocional. Mas é uma pessoa que não liga nenhuma ao que é que come, ou às horas que dorme, essas coisas que estavas a trazer, não é? Sim, existe um comportamento emocional por trás, existe uma razão, se quisermos assim considerar, por trás, que justifica esse comportamento. Okay? E, portanto, isso pode eventualmente ir direcionar numa doença, seja diabetes, seja o que for, doenças do foro de insónias, o que for, não é? Portanto, sim, existe uma razão emocional por trás para a pessoa ter esse comportamento, porque não é, digamos que por acaso, que ela é desleixada com a alimentação. Não é nada, aliás, digamos que aquela perspectiva que já é um bocado clichê, mas que é verdade, que é nada acontece por acaso, não é? Nada acontece por acaso. E então, a doença, seja ela qual for, também não acontece por acaso. Existe realmente sempre uma razão emocional por trás, uma razão, digamos que, tapada, escondida, não é óbvia, mas que lá está. E, por exemplo, nesse exemplo que estás agora a usar, claramente essa pessoa é uma pessoa que não tem respeito por si mesma e tem muito desafio, por exemplo, em valorizar-se. Então, mas pode ser, e isto, eu estou aqui a pôr algumas hipóteses, a pessoa não aprendeu de outra forma, ou seja, foi educada pelos pais a não ter uma alimentação cuidada, porque por sua vez os pais não tinham conhecimento como hoje nós temos acesso à informação, ou seja, comia tudo e mais alguma coisa a vida toda e quando chegou à fase adulta deu continuidade a esse tipo de alimentação. Não que ela seja desleixada, mas porque foi levada a ter este tipo de comportamento. Sem dúvida nenhuma. Aliás, em quantas e quantas e quantas pessoas a passar por mim e por ti, isso não acontece. O que é que estamos a falar? Estamos a falar de comportamentos, os chamados padrões de comportamento inconscientes que nós temos. Inconscientes neste sentido, porque nós nem nos apercebemos que fazemos o que estamos a fazer. Ou nem percebemos qual é que é a consequência daquilo que nós estamos a fazer e porque é que fazemos da forma como fazemos. Existem várias histórias deste género, várias metáforas que são deliciosas sobre este assunto, aquela coisa de cortar o peixe, o rabo e a cabeça, não sei se já ouviram falar nessa história ou não. Vou contar assim, tentar em 30 segundos contar esta história, não é? Imagina um casal em que ele vê ela a cozinhar um peixe de uma determinada maneira, que é uma receita de família, super, toda a gente adora aquela receita, e que cozinhar aquele peixe, ela e o homem está a ver ela a preparar aquele peixe, pode ser ao contrário, ok? É tipo, indiferente quem é que prepara, isso não importa. Mas que a preparação do peixe implica cortar a cabeça e o rabo do peixe, então fica só com o corpo do peixe ali e depois fazem a receita toda naquele tacho. E o homem pergunta-lhe, mas porquê que tu fazes assim o peixe? Porquê que estás a cozinhar assim? Porquê que tiras a cabeça e o rabo? Já sei. E entretanto ela diz, olha, eu faço assim porque a minha mãe, esta receita é super maravilhosa, minha mãe faz assim, então olha, eu repito até por uma questão de honra também, porque sempre aprendi assim. E o homem estava ali incrédulo, mas porquê que tiram a cabeça e o rabo ao peixe? Coitado do peixe, porquê que não usam? Deve haver aqui alguma razão. E vai perguntar à sogra, ou seja, à mãe da sua esposa, porquê que fazem a receita daquela maneira. E ela diz, olha, na verdade, eu acho que assim é que funciona melhor, toda uma justificação do que é que aquela senhora sente, que é assim que fazem a receita, daquele peixe, daquele cozinhado. E o homem fica assim um bocado, está bem, mas isso continua a não fazer muito sentido, mas porquê é que não usam a cabeça e o rabo do peixe? E então, short version aqui da história, vão perguntar à senhora, que por acaso ainda era viva, à avó, portanto à mãe da sogra, sei lá, diga-me lá porque é que faz a receita desta maneira e etc. Uma senhora muito velhinha,
E a senhora depois responde de volta: meu querido, nós fazíamos assim porque o tacho era muito pequenino, eu só tinha este tacho em casa e, portanto, a forma de eu lá conseguir pôr o peixe era cortando a cabeça e o rabo, porque realmente o miolo do peixe está é mais rico e, portanto, usava-se esta parte do peixe. E ele fica incrédulo com isto, assim, mas não usava a cabeça e o rabo porque não cabiam na panela? E a senhora responde super leve, tranquila: sim. E ele depois vai ter com a mulher dele assim: estás a perceber o que é que está aqui a acontecer? Ou seja, isto é um exemplo típico, assim, muito rápido a história, não é? Mas que é, meu Deus, as coisas que nós fazemos. Claro que a senhora podia pôr a cabeça e o peixe, nem era preciso cortar o peixe sequer. Podiam ter uma panela maior onde coubesse o peixe todo. Só que esta representação de que nós fazemos imensas coisas de uma forma que nem nos questionamos porque é que fazemos o que fazemos, isto acarreta em si muita doença. Okay? Vamos na manada. Ok? Que pode não ser uma doença grave, assim como pode ser uma doença super grave, no sentido de efetivamente prejudicar muito ou colocar em questão o nosso estado de saúde, okay? O nosso estado de vida. Aquilo que eu disse há bocado em relação à razão por trás de uma dor de cabeça ou uma dor de costas ou o que seja, algo mais singelo, também é 100% válido para algo mais agressivo, no sentido de colocar mais a nossa vida em risco, ok? Todos os estados de doença que de alguma maneira acontecem, eles têm sempre acarretado atrás esta razão. Muitas das coisas vêm de padrões de comportamento que eu tenho, sejam padrões de pensamento, sejam padrões de pensamento, de sentimento, ou sejam padrões de ação propriamente dita, como por exemplo cortar o rabo e a cabeça ao peixe, e isto diz muito da minha limitação. Por exemplo, nesta história aqui, o meu não questionamento. Eu perguntaria a esta mulher quantas coisas é que ela faz na vida, que nem sequer se questiona porque é que está a fazer o que está a fazer. E se ela se questionasse, iria adaptar, iria evoluir essas formas de fazer, seja como ela pensa, como ela sente as coisas ou como ela está a fazer, e isso iria catapultá-la para outro tipo de resultados na vida. Fosse nos relacionamentos, fosse na vida profissional, fosse onde fosse, ok? Imagina que eu quero empreender nesta área. Quais são, assim, os 5 passos que me sugeres seguir para eu conseguir viver da medicina energética? Quais são os 5 passos? Olha, eu acho que por independente. Ordem. Exato. Pois é a ordem, estou a pensar na questão da ordem. Mas uma coisa que te digo já, porque nada pode começar sem isso existir. E isso é nós entendermos, e quanto mais nós estamos a entrar dentro da área da medicina, dentro da área da cura, eu acredito que mais isto é verdade. Em qualquer área isto é verdade, na tua isto é 300% válido também. Mas então nesta é literalmente um tiro no pé se isto não acontece, ok? Que é, eu tenho que fazer o processo comigo, para mim. Eu tenho que sentir na minha pele, eu tenho que sentir no meu coração, eu tenho que sentir na minha vida, eu tenho que sentir a minha transformação de alguma maneira. Porque não faz sentido nenhum e não vai funcionar, e vê-se isso aí aos pontapés, efetivamente, que é a tentativa de eu ajudar o outro achando que o que eu já fiz comigo é suficiente. Então eu acho que o primeiro passo para qualquer coisa acontecer, mas ok, vamos focar na área da medicina energética, é cura-te. E apaixona-te por esse processo, sabes? Apaixona-te pelo processo de querer ser melhor. Dentro daquilo que é a tua energia, dentro daquilo que é o teu estado emocional, dentro daquilo que é o teu autoconhecimento sobre ti mesmo ou sobre ti mesmo. Então, para mim, claramente, esse é o primeiro passo. Tem que haver isso. E acarretado a isso, eu acho que há um que pode ser parecido, mas eu vou utilizá-lo. É tão importante isto que eu vou utilizá-lo como passo 2, que é preocupa-te sempre em ser aluno antes de ser professor ou professora. Então, se tu não estás a aprender nada, outra vez, se não estás em movimento, se não estás a criar um novo espaço para o novo dentro de ti, se não estás a criar estes espaços energéticos dentro de ti, em que algo novo é acrescido, em que algo novo é convidado de ti a acontecer com a tua vida, se não estás nesse processo, é desafiante que a tua vida profissional seja próspera. E estou a pensar até em nível de continuidade, percebes? Não é o fazer uma vez, um ano, não, é o fazer 10 anos, é o fazer 20 anos. Então eu acho que isso é tão importante, fazer o nosso processo para nós mesmos e também, em termos de continuidade, mantermos-nos e termos prazer nisso e entender que é um dos pilares, é um dos focos a manter sempre alinhado, que é eu primeiro sou professor, eu para ser professora, eu primeiro tenho que ser aluna, sempre. E eu acho que isso é das coisas que mais me tem feito criar a minha autoridade, a minha capacidade de realmente trazer mais e melhor. Os meus clientes, os meus primeiros alunos, ainda hoje são meus alunos e querem continuar a ser e têm feito tudo o que eu surjo de novo, eles estão lá a fazer e eu sinto que consigo servi-los sempre e sinto esta solidez na fieldade que eu tenho, não é? Por causa deste processo,
Porque imagina uma coisa, a vida é tão abundante e aquilo que nós temos para receber, ainda para mais agora, neste momento, nesta era em que nós estamos, não é? Em que o conhecimento, tu conseguires ter acesso à informação é astronomicamente infindável, não é? Então, isto tem um convite por trás, que é estuda então, aprende então, desenvolve-te então. Então, para mim, estes 2 passos meio que são o mesmo, mas dá para... Uma coisa é o processo que eu faço comigo, em que eu vou lá, não é? Como eu costumo dizer, lamber o chão, sabes? Passar pelo processo e continuadamente manter-me nesse caminho e ao mesmo tempo também manter-me estudiosa, manter-me curiosa sobre os temas e entender que há sempre mais que tu podes saber, sabes, Vera? Há sempre mais que tu podes... Uma perspectiva diferente, um mentor que tu nunca escutaste, algo que tu nunca... sabes? Há assim ligações que nós nunca fizemos. E, portanto, para mim é muito importante, e no fundo aquilo que eu estou a falar é de neuroplasticidade, ou seja, a minha capacidade de empreender dentro de mim mesma, ok? Pronto. Os outros 3 passos, eu diria que os outros 3 passos podem ser, ou deverão ser, tu procurares os teus exemplos, a ver os teus exemplos, não tem mal nenhum eu dizer que gosto da forma como aquela pessoa trabalha, gosto da forma como aquela outra faz não sei o quê. E eu procurar os meus modelos, é essencial eu ter isto. E até é tonto eu não ter isto, porque isto encurta a jornada, não é? Por isso é que nós temos mentores e devemos tê-lo. Mas o primeiro passo, eu vou dizer que o 4º é eu ter mentores. E o 3º, antes disso, é eu ter estes exemplos. Se calhar são pessoas que neste momento não faz sentido eu ter como mentores, porque eles estão muito à minha frente. Não é? Eu tenho que olhar para aquilo que está ali, qual é o meu próximo passo. Esses são os meus mentores, ok? Mas eu ter a perspectiva larga, eu ter a visão lá à frente. E aí eu vou buscar os meus role models, ou seja, as pessoas que eu sinto que, caramba, aquilo é que é ali. Olha, aquela faz não sei o quê, aquele faz não sei o quê. E eu ter esta humildade de querer aprender, ok? E então acho que este 3º ponto, e para eu desbloquear isto é muito importante a questão de aquilo que me irrita também me pode inspirar. E muitas das pessoas que nós sentimos que são as nossas concorrentes ou os nossos concorrentes, não, são as pessoas com quem tu podes mais aprender. Não tem que ser os teus mentores diretos, mas tu podes ir lá tirar muito sumo e inspirar-te aí. Portanto, eu acho que este é o 3º ponto. O 4º ponto é nós termos os nossos mentores, ou seja, pessoas que realmente nos acompanham na jornada. Pode ser um amigo, pode ser um pai ou uma mãe, pode ser o companheiro, pode ser a pessoas a quem tu investes e pagas para esse sentido, mas ter mentores acho que é fundamentalíssimo. E por fim, é entender que o resultado vem da repetição. A mestria aparece quando há repetição. Então é eu ter esta disponibilidade mental, física, emocional de que eu tenho que repetir, eu tenho que estar disponível para a repetição do processo. Aí a jornada acontece, ou a vida profissional acontece. E depois destes passos, temos também o nosso Empreende-te, um curso para quem quer começar desde o zero, onde tem 5 aulas, onde vão ter todos os passos para começarem o vosso negócio. E eu agora despeço-me da nossa convidada. Muito obrigada por teres vindo, Vera. Obrigada por estares aqui e obrigada por estarem desse lado. E até à próxima Jornada da Empresária. Beijo enorme nos vossos corações.